Vamos retomar, então, os trabalhos, agora com o tema Nova Lei do SEBAS e a importância dos níveis de reconhecimento na certificação. Vou passar a palavra para a Lisiane. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, peço desculpas aí pelo atraso. A gente teve um problema aí no nosso almoço, atrasou bem mais do que a gente gostaria. A gente já entendeu, né, desde ontem, que a gente teria problemas com os nossos horários, o desejo de voltar. A gente já fez a programação desse evento pensando na finalização dele às 4h30, porque sexta-feira, né, para sair de qualquer lugar é muito difícil. Então, a gente fez uma reorganização aqui do nosso seminário. Então, de manhã, a gente já teve que começar um pouquinho mais tarde para aguardar um pouco as pessoas. Então, a palestra, que seria na parte da manhã, a gente não conseguiu fazer. Então, Leandro e Clarice, que já chamo para a mesa, a gente vai iniciar com essa fala, né? Reduzir um pouco a questão das perguntas, né? Então, a gente teria um momento que era para o debate, até um debate com voz, né? Passando o microfone. Então, a gente vai fazer como fez de manhã, tanto para quem está nos assistindo, né, pelo canal do YouTube, como quem está aqui, a gente fazer essa leitura das intervenções por escrito. E aí a gente vai fazer de forma coletiva a entrega dos certificados. A gente vai receber aqui um certificado padrão para fazer uma foto mesmo, para registrar o momento. E aí, no credenciamento, cada entidade pega o seu certificado original, né, na descida. E aí, o atendimento das entidades, para quem pegou senha, a ideia é que a gente faça nessa sequência. Então, até não combinei com o Leandro e a Clarice, mas a gente já tinha falado de algo semelhante. Então, se por acaso, né, sintam-se à vontade, né, se vocês acharem que, ao final, precisam voltar, que não vai dar tempo de fazer esse atendimento, a gente reorganiza ele de forma virtual. A gente sabe que vocês vieram até aqui, a ideia é fazer presencial. Então, a gente vai correr um pouquinho mais com essa programação toda, para que sobre um tempo para esses atendimentos, né. Agora, quem não tiver atendimento, também consegue retornar ainda, né, um pouco mais cedo. E o tempo, né, não sei se vocês chegaram a sair, pelo menos aqui deu uma boa limpada, espero que tenha sido uma realidade no estado todo. Então, sem mais delongas, vou passar de novo para a Sheila, para que ela oficialmente, né, faça a devida apresentação de Leandro e Clarice, a quem já agradeço aqui por dividir com a gente esse tema à tarde. Então, a palavra agora com Leandro de Oliveira Nardi, coordenador geral de certificação de entidades beneficentes de assistência social. Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Leandro, né? Boa tarde. Esse clima friozinho parece que está amanhecendo o dia inteiro, né? Então, hoje a gente vai tratar sobre o tema da nova lei, né, entre aspas, nova lei do SEBAS, a lei complementar 187, mas também vamos tratar dos níveis de reconhecimento. Hoje a gente tem uma nova lógica de certificação, uma nova lógica que foi trazida, né, ao nosso mundo pela lei complementar 187, e então é uma casadinha, né, do tema lei complementar e níveis de reconhecimento. A lei complementar, inclusive, ela regulamenta, né, a certificação, que é um dos 3 níveis de reconhecimento dentro do SUAS. Então, quem vai começar a falar, né, sobre os níveis de reconhecimento vai ser aqui nossa amiga Clarice. Então, peço aí que ela se apresente, por favor. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, tendo o privilégio de poder compartilhar, recebê-los aqui, né, são muitos municípios, entidades que atuam em muitos segmentos, e, assim, eu falei mais, desculpa, eu vou levantar, gente, falei mais cedo que é complicado aqui,
competir, né, ou não competir, ou ficar igual aqui no nível que a gente teve de manhã. Não sou professora, não construí as normativas do SUAS, como Edgilson, a Norma, né, mas eu estou aqui como técnica, como pessoa que trabalha no departamento da rede socioassistencial privada há mais de 10 anos, com certificação de entidades beneficentes de assistência social, para trazer um pouco assim de forma clara, com as informações aqui reunidas. Então, é um slide, é um material em slide aqui, que é orientativo, é um manual aqui para vocês terem com vocês. A gente não vai parar slide por slide, porque eu acho que são 50 slides que eu coloquei, porque tem passo a passo de requerimento do SEBAS na plataforma digital, tem sobre CNEAS, muitas informações. Então, como a Norma já colocou bastante sobre controle social, atuação dos conselhos locais, e o Edgilson já falou do reordenamento, eu vou enfatizar aqui o que não foi dito, e como a Lisiane colocou também, a gente vai fazer o atendimento para as entidades interessadas em ter em andamento, informação sobre o processo que está em andamento lá no MDS, e caso não dê tempo, a gente faz o atendimento por audiência online, pessoalmente também. Sou eu e o Leandro que atende vocês. Então, a gente já olhou processo por processo. Caso não dê tempo hoje, fiquem tranquilos. Quem está online, acompanhando pelo YouTube também, a gente vai conseguir fazer o agendamento para audiência online também, tá bom? Então, vamos começar, por favor. Está aqui comigo? Aqui tem um slide que mostra como que as entidades da rede socioassistencial atuam no SUAS. Então, elas são reconhecidas, as 16.617 entidades que têm cadastro concluído no CNEAS e estão aptas a solicitar a certificação do SEBAS, são entidades que atuam fazendo atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos. A Resolução 109 de 2009, que é a tipificação nacional dos serviços, ela só trata de atendimento, só de serviços socioassistenciais. E o assessoramento e a defesa e garantia de direitos estão estabelecidos na Resolução 27 de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social. Dentro do atendimento, então, tem serviços socioassistenciais tipificados e outras ações também reconhecidas por resoluções do Conselho Nacional e também pela Lei de Certificação, tanto a 12.101 de 2009 quanto a Lei Complementar 187 traz esse reconhecimento da atuação das entidades de assistência social, que também atuam realizando a habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência, o acolhimento institucional provisório de pessoas e seus acompanhantes que estejam em trânsito e a promoção e integração ao mundo do trabalho, que a gente também denomina como socioaprendizagem aqui, no caso de instituições como o CIE, que atendem jovens aprendizes e realizando também atendimento de assistência social. Então, na LOAS, o reconhecimento das organizações da sociedade civil está descrito no artigo 3º, que são as entidades e organizações de assistência social, aquelas sem fins lucrativos, que isolada ou cumulativamente prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Isso aqui é muito importante porque a LOAS é de 93. Então, por mais que o SUAS ele não seja assim tão antigo e já robusto, esteja ainda em reordenamento, né, em crescimento, expansão, a gente já tem aqui definido desde 93 quem são as entidades e as organizações da sociedade civil reconhecidas. Isso é importante para resgatar a identidade de vocês. Então, agora eu pergunto aqui quem que já se identifica como uma entidade de assistência, mas que ainda não tem inscrição no Conselho Municipal. Tem algum caso aqui? Tem? Então, ótimo, que isso já...
Mas aí é uma demora, mas assim, né, se vocês já têm conhecimento, né, já têm acesso às normativas, é muito mais fácil de conseguir essa inscrição, o CNEAS e o SEBAS, né? E sem o SEBAS, tem alguém que está sem SEBAS aqui e nunca pediu? Ah, entendi. A gente tem, no nosso departamento, 2 coordenações. É importante essa colocação, porque a gente tem essa coordenação geral aqui de certificação e tem uma coordenação geral de acompanhamento da rede socioassistencial. Então, independe se tem SEBA, se tem CNEAS, se tem alguma dificuldade em relação ao reconhecimento da atuação junto a um conselho, pode mandar e-mail para a gente, que a gente pode entender o que precisa ser orientado, esclarecido nos conselhos locais, porque a gente sabe que ainda existe uma dificuldade mesmo, né? Tanto por conta das normativas tão esparsas, né? Interpretação também é uma questão. Então, a gente está aqui para facilitar esse acesso. A gente vai colocar aqui, mas é o redeprivadasuas@mds.gov.br. Então, os parâmetros de atuação de uma OSC no SUAS, já foi dito aqui bastante mais cedo, mas precisa atuar em conformidade com as resoluções do Conselho Nacional, precisa assegurar que as ofertas sejam prestadas na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários e garantir processos participativos. Garantir a gratuidade, a universalidade, a continuidade, a permanência, né, da ação e que seja planejada também. Aqui é uma lista das normativas que são aplicáveis às OSCs, né, de assistência social no SUAS. Então, esse slide é mais para ficar como registro para vocês, para facilitar, vocês também distribuam nos conselhos locais e com as outras instituições também. Qualquer dificuldade ou interpretação, aplicação, a gente fica à disposição também para fazer essa leitura junto. Então, sobre os níveis de reconhecimento. Para uma organização ser reconhecida e ter vínculo e fazer parte do SUAS, o primeiro órgão que ela precisa apresentar o pedido de autorização e reconhecimento para atuar como entidade de assistência social naquele território é o Conselho Municipal de Assistência Social. Pela LOAS, pela Lei Orgânica de Assistência Social, é o órgão que autoriza esse funcionamento como entidade de assistência. Então, por isso que mais cedo também a norma colocou. Quem não tem parceria com o Estado, né, ou com algum órgão público, não recebe recurso, precisa solicitar e ser inscrita no Conselho, precisa, porque a gente tem um princípio também no SUAS do referenciamento e contra-referenciamento entre a rede pública, né, e a privada. A gente, se não tiver registro, não tiver inscrição, não constar no CNEAS, a gente não sabe quem é o público que está sendo atendido, qual é a demanda de oferta naquele território. Então, é como se não existisse no Brasil. Então, muitas vezes a gente recebe demanda lá no Ministério, assim, eu quero saber onde estão as organizações e quantas pessoas com deficiência são atendidas na região sul do Brasil, por exemplo. Quem não tiver inscrição e não constar no CNEAS, a gente não tem como fazer esse levantamento. Então, vou dar andamento aqui, vocês vão ver que o CNEAS é um instrumento muito importante para essa gestão aqui da política pública de assistência social. O segundo nível é o CNEAS, então, é o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. E o terceiro nível é a Certificação Beneficente de Entidades de Assistência Social, SEBAS. Então, a inscrição no Conselho, né? Eu não vou passar aqui mais rápido, mas é um reconhecimento e autorização de funcionamento como entidade de assistência e já prevê a interlocução com CRAs e CREAS. Aqui, a gente traz também as normativas que têm as disposições sobre inscrição de conselho, esse decreto 6308 de 2007 e a resolução do Conselho Nacional 14 de 2014. Nessa resolução 14 de 2014, inclusive, consta
um modelo de inscrição para que seja aplicado nacionalmente, buscando uniformizar e garantir as informações ali principais de como aquela entidade foi reconhecida, qual é a oferta que está certificada, e com essa inscrição, a gente agora vai utilizar essas informações para a análise do processo de SEBAS. Então, quem tem uma inscrição de conselho que não está muito clara, não está dentro desses padrões da resolução nacional, a gente sugere que vocês busquem os conselhos, esclareçam que vocês precisam agora que conste a oferta pelas quais vocês são reconhecidos e como a entidade está inscrita, e pelo período também. Então, o artigo 9º da LOAS diz: o funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal ou no Conselho Social de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Atualmente, a gente tem esse número aqui de 32 mil organizações inscritas em mais de 3.800 municípios. Esse é um dado do Censo SUAS. Agora, eu vou falar um pouco sobre o CNEAS, que é o segundo nível de reconhecimento de uma organização no SUAS. É um instrumento de gestão, de acompanhamento, né, de reconhecimento das ofertas socioassistenciais prestadas no Brasil todo pelas organizações. Preenchido pelos gestores locais, né, de assistência social, e depende de visita prévia e anexação de relatório de parecer, né, da visita. Atualmente, né, esse dado aqui é de hoje, são 16.617 entidades com cadastro concluídos no CNEAS, sendo 33.880 ofertas reconhecidas. Isso porque tem entidade que executa mais de uma oferta. Então, isso é bem comum, né? O menos comum, inclusive, é uma entidade fazer uma oferta só. E aí, no CNEAS, tem a possibilidade de constar todas as ofertas, todos os municípios em que atua, né, o público, e a gente vai fazer essa análise agora de acordo entre CNEAS e inscrição de Conselho Municipal para solicitação de SEBAS. Então, uma entidade que tem inscrição no Conselho Municipal, por exemplo, de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. No CNEAS, a oferta que está cadastrada, com cadastro concluído, é habilitação e reabilitação. Quando a entidade solicitar o SEBAS, né, o Leandro vai falar sobre isso, quando solicitar o SEBAS, a gente vai fazer essa verificação, se elas estão com reconhecimento e autorização de funcionamento daquela oferta naquele município. É a mesma oferta ou não? Então, vai precisar ter uma readequação. A gente sabe que isso vai exigir mais trabalho tanto do Ministério, né, como órgão de coordenação da política, né, de coordenador da política, para fazer uma ação junto aos conselhos municipais de assistência social e junto aos gestores. Então, essa outra coordenação geral que eu disse que existe lá no nosso departamento, já começou essa mobilização. Então, eles têm feito os apoios técnicos online por região do Brasil. Então, acho que 2 meses para cá, a gente teve um aumento de quase 600 cadastros concluídos no CNEAS. É um número assim, bem expressivo para a gente. E muitas exclusões já foram solicitadas. Então, é muito importante que o CNEAS seja concluído, que seja atualizado, as ofertas estejam em consonância com o Conselho Municipal também. E com o CNEAS, é possível que a organização firme parceria com a administração pública e também é requisito para receber recursos por meio de emenda parlamentar e obter os SEBAS. Então, para receber emenda parlamentar, por exemplo, né, ter destinação por emenda, o SEBAS não é requisito. O requisito é ter o CNEAS concluído com oferta tipificada. Então, só quem tem CNEAS concluído em serviço que consta na tipificação nacional é que fica apta para receber emenda parlamentar. Então, aqui, mais falando sobre o CNEAS ainda, o CNEAS ele é utilizado pelo Fundo Nacional
de assistência social no sistema do SIG-TV para fazer essa consulta. Se a entidade está apta ou não para receber emenda, se ela tem algum impedimento ou não para receber qualquer recurso, né, de fundo para fundo. Então, é responsável por apoiar os municípios, inclusive realizando as exclusões das entidades no sistema. E o CNES é a ferramenta de gestão da informação e acompanhamento da rede socioassistencial do SUS. Todas as organizações que têm inscrição em conselho, seja inscrição como entidade ou só a oferta que seja inscrita, elas devem constar no cadastro do CNES. Então, se uma entidade que não é preponderante em assistência social, mas tem um serviço de assistência, esse serviço ele precisa constar também no CNES. Se tem inscrição da oferta, a oferta precisa constar no CNES. Aqui uma lista também das normativas que a gente tem atualmente aplicáveis ao CNES, né, para constar para vocês também, apresentar para os gestores, para quem precisar. E aqui são informações assim, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que a gente, né, trouxe para contextualizar o que aparece ou não no CNES. Então, por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem 1.325 cadastros concluídos no CNES, sendo 2.761 ofertas concluídas. A principal oferta cadastrada é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e, em segundo, assessoramento, defesa e garantia de direitos. Já aqui em Santa Catarina, principal oferta também é serviço de convivência, segunda é assessoramento, defesa e garantia de direitos, mas elas são já bem próximas, né? Terceira oferta reconhecida é a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. São 601 cadastros concluídos e 1.236 ofertas reconhecidas, né, e cadastradas. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, a diferença, né? Porque a gente tem uma instituição no Rio Grande do Sul muito grande, que atua em quase todos os municípios, né, do Rio Grande do Sul, e que eleva esse número aqui. Atividades de assessoramento, defesa e garantia de direitos. Tem 1.508 ofertas, sendo aí a segunda oferta reconhecida e cadastrada o serviço de convivência, fortalecimento de vínculos e depois acolhimento institucional. Rio Grande do Sul totalmente diferente dos outros dois estados, né? Eles têm um cenário diferente, e isso aqui é importante para que os gestores compreendam também os seus territórios, né? Que o Estado, o município, até o governo federal consiga desenhar política pública específica para cada território. Isso depende, o CNES ele depende dos gestores locais. Então, caso o Conselho Municipal não tenha ainda um fluxo estabelecido com o Conselho, com a gestão de assistência, é importante que esse diálogo ele tenha um início, né? Precisa ter um fluxo cada vez que uma instituição tem um cadastro, tem uma inscrição realizada no Conselho, o Conselho precisa comunicar o gestor local de assistência. Acho que na resolução 14 não tem prazo, né? São 5 dias, se eu não me engano. E aí não é a entidade que cadastra no CNES, mas a entidade, sabendo que não está cadastrada, pode buscar o gestor. Falar, olha, eu estou aqui, eu sei que eu estou inscrita, e existe alguma dificuldade, se precisar, solicita por ofício que esse cadastro seja concluído, né, porque eles precisam agendar a visita, precisam preencher questionários, e isso depende também da disponibilidade que a entidade vai ter. Então, é um fluxo que precisa ser determinado entre os dois órgãos, né, e o Ministério está lá para apoiar, a gente está lá no departamento para apoiar. Isso aqui é o rosto da consulta pública do CNES. Se vocês colocarem no Google lá, consulta CNES, é o primeiro link que vai aparecer no Google. Então, é um link que não precisa de ter cadastro, de ter senha, de ter login. Qualquer pessoa pode fazer a consulta com o CNPJ ou consulta por estado
ou por município, estado e município, e fazer a consulta, né? Com isso, a gente consegue ver quais são os cadastros que estão pendentes de preenchimento, quais cadastros que estão em preenchimento ainda, não estão concluídos, né? Para que as entidades, no caso, né, possam solicitar o cadastro concluído junto ao gestor. Essa tela aqui é a tela que aparece para o gestor local. É uma senha, né, do sistema do SAA, que é de autenticação e autorização, sistema de autenticação e autorização do Ministério. O gestor ele já tem essa senha para acessar outras interfaces, né? A rede SUAS, ela possui, acho que, mais de 23 sistemas, né, dentro da rede SUAS, e o Quinéas é uma delas. Então, eles já têm a senha. Quem dá a senha é o gestor local de assistência, né, a própria gestão. Deixa eu ver se está aqui. Então, não é o Ministério. Caso tenha algum problema com a senha, né, tenha dificuldade aí de permissões que a senha tenha, aí sim é o Departamento da Gestão do SUAS, o DGSUAS, que eles têm também um acesso aí na administração dessas senhas. Então, o preenchimento do Quinéas, só para eu saber aqui, quem que é gestor local de assistência social? Tem alguém aqui? Tem? Ah, que bom, então. Vocês já conhecem, então, o sistema do Quinéas, né? Tem 3 sessões de preenchimento. Cada sessão traz um tipo de informação importante aqui, de relação e de registro das entidades no território. Então, a primeira sessão são informações sobre a gestão das ofertas socioassistenciais e trazem questões gerais sobre a gestão e monitoramento das entidades. A sessão 2 traz o detalhamento das ofertas das entidades, como quais são os serviços, as ofertas, né, o público atendido, recursos humanos, contratados, voluntários, tudo isso tem espaço lá para ser registrado no Quinéas. Capacidade de atendimento, né, sem vagas. E a seção 3, relação do órgão gestor com a entidade. Aí vai falar sobre parceria, transferência de recursos, fontes de financiamento e a gratuidade do serviço. Então, o preenchimento das informações do Quinéas contempla a realização de visitas pelo órgão gestor e a elaboração de parecer técnico. Em vários apoios técnicos que a gente já realizou, né, desde o ano passado, esse ano também, a gente tem ouvido assim, um fluxo que tem sido bastante exitoso entre conselho e gestão, que é assim, como dentro do Conselho Municipal de Assistência tem também, no conselho, né, tem assento da gestão, a gente tem incentivado que o conselho e a gestão marquem uma mesma visita, para que, se houver alguma divergência de parecer, né, entre o conselho e a gestão, eles possam conversar e já dirimir essa divergência. Se o conselho entender que tem um serviço de convivência e o gestor entender que é habilitação e reabilitação, como eles visitaram e viram a mesma oferta sendo executada, é mais fácil, a gente imagina e ouvir os relatos, de que é mais fácil chegar a um senso comum, né, de análise ali daquela oferta que está sendo executada. Então, a gente encoraja que o conselho, né, e a gestão se aproximem para realizar esse fluxo. Esses são os questionários que precisam ser preenchidos para compor a seção 2. Então, tem questionário de serviço, de programas e projetos, de assessoramento. Todos esses materiais sobre Quinéas, eles estão lá no blog da Rede SUAS, podem ser baixados, acessados. Se a entidade tiver dúvida também, o que vai precisar constar, talvez seja importante que a própria gestão da entidade também conheça esses materiais, né, para também especializar seu próprio material, seu planejamento, seu relatório de atividades, para que não seja uma linguagem tão diferente, é a linguagem da política de assistência social. E isso aqui não apareceu, mas são números do Quinéas no Brasil, né? Então,
atualmente, a gente tem grande parte já de cadastro concluído, acho que são 73%. Em preenchimento de cadastro do CNEAS, um pouco mais de 20%, e cadastro pendente, acho que são 7%. Isso é um retrato de abril, que foi quando a gente fez esse último levantamento aqui geral do que está em preenchimento, pendente ou concluído. E a gente tem uma meta, né, inclusive sendo auditado pelo Tribunal de Contas da União, em relação ao preenchimento do CNEAS no Brasil. Então, por isso que a gente tem se dedicado, né, essa outra coordenação geral tem trabalhado, feito apoio técnico e a gente se colocado à disposição mesmo, né, diariamente, de gestores, de conselhos, de entidades, para que a gente possa fortalecer o SUAS mesmo, dentro dos parâmetros de atuação já estabelecidos. Agora o Leandro vai falar sobre a certificação do SEBAS. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Agora sim, eu acertei. Então, eu vou falar sobre o terceiro nível de reconhecimento do SEBAS, mas antes de falar, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. A gente sabe a dificuldade que está tendo de se deslocar aqui na cidade por conta das chuvas, que causam alagamentos, deslizamentos de barreiras. A gente estava aqui do lado, a gente viu que não foi tão simples chegar aqui. Agradecer quem está de casa também assistindo, porque esse é um momento que vocês estão aqui para se capacitar, né? Como o Edilson falou na palestra dele, a gente está em uma sociedade, a gente precisa de contar com alguém e nem sempre a gente pode ficar contando com um outro CPF e a gente precisa, né, da política de assistência social. Então, eu estou aqui agradecendo a presença de cada um de vocês e eu queria pedir uma salva de palmas para vocês e para quem está em casa. Então, vamos lá. A gente tem o terceiro nível de reconhecimento, como a Clarice falou, vou repetir aqui para que não restem dúvidas. Nós temos o primeiro nível de reconhecimento, que é a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. O segundo nível de reconhecimento, que é a inscrição no cadastro, que é o cadastro no cadastro CNEAS. E o terceiro nível. Os dois primeiros níveis, eles são obrigatórios, sendo o terceiro não obrigatório. O terceiro nível de reconhecimento, a certificação de entidade beneficente de assistência social, ele é um reconhecimento, né, do governo federal de que a entidade ela cumpre com os requisitos que estão ali gizados na Lei Complementar 87, na LOAS e na Política Nacional de Assistência Social. Então, como eu falei, ele não é obrigatório e vou reforçar, né, o que já foi falado pelo Edilson e pela Clarice, ele não pode ser, né, utilizado como requisito para fazer a parceria pública, certo? Desculpa, para parcerias com o poder público. Então, quando a gente tem um edital de parceria que cobra como requisito o SEBAS, ele é um edital que está em desacordo com a lei. A Lei 13019, o Miroski, ela diz que a entidade, né, para poder fazer a parcerização, ela não pode ser cobrada dela nada que não seja obrigatório. E o SEBAS, por mais que seja um dos 3 níveis de reconhecimento de atuação da entidade dentro do Sistema Único de Assistência Social, ele não é obrigatório. Então, assim, é importante, reforço o pedido do Edilson, denunciem, comuniquem, vamos impugnar esses editais que fazem esse tipo de solicitação, porque é uma solicitação ilegal. Para que a entidade atue no SUAS, ela é obrigada a ter inscrição no Conselho Municipal e ter cadastro concluído no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Ela é um requisito para gozar de imunidades de contribuições sociais junto à Receita Federal. O que é a certificação SEBAS? Então, quando a gente tem, a entidade vai lá, pugna, ela é inscrita, né, no Conselho, tem o cadastro concluído no CNEAS, e ela vai lá e submete ao Ministério um requerimento para ser certificada. Quando ela é certificada, todas as entidades, né, de assistência social, elas
tem a imunidade constitucional. É um direito, está lá no artigo 195 da Constituição Federal, parágrafo 7º. Só que essa certificação é como se fosse a chave para você poder abrir aquela porta e, de fato, gozar daquela imunidade. Então, a gente vai fazer a conferência de todos os requisitos que estão na lei que cumpre, ou que regula a certificação SEBAS, que é a Lei Complementar 87. Então, como eu falei, né, não pode ser utilizado como requisito para parceirização, mas pode ser utilizado como critério de desempate em chamamento público. Hoje, nós temos 6.086 entidades certificadas. Esse dado é um dado de julho de 2023. Então, o benefício do terceiro nível para as OSCs, o benefício de ser certificada é a imunidade de contribuições sociais ligadas à folha de pagamento. Então, que imunidades são essas? Parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, cota patronal, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, contribuição PIS/PASEP e a certificação também, ela vai permitir o parcelamento de dívidas com o governo federal, mas não para por aí. A gente tem um procedimento lá no Ministério, ele é descrito na lei complementar e também era descrito na Lei 12.101, que outrora regulamentava a certificação SEBAS, que é o Instituto da Supervisão. A supervisão é um procedimento que o departamento realiza para poder verificar se aquela entidade que foi certificada há 1, 2 anos atrás, até 3 anos atrás, muitas vezes, se essa entidade ela continua, ela permanece naquelas condições que ensejaram a certificação dela. Então, quando a gente vai fazer a supervisão, a gente acaba conversando com a entidade e, pelo Brasil afora, a gente viu que, assim, existem vantagens locais, né? Os municípios, muitos municípios, eles isentam de taxas do bombeiro, isentam as entidades de 50% do valor da luz, de 50% do valor da água, a entidade não paga IPTU, por ter a certificação SEBAS. Evidentemente que isso é uma legislação daquele local. Existem também empresas que elas ofertam, por exemplo, todas as ferramentas, né, da Microsoft pelo valor de R$ 2,00. R$ 2,00 mensais para a entidade que tem a certificação, ela efetua esse pagamento, né, simbólico de R$ 2,00 mensais, e a partir dali ela não usa mais, né, como assim é comum a gente ver ela utilizar um Windows que não seja o fornecido, né, original, com a licença. E isso desbloqueia potencial da entidade, a partir do momento que ela vai ter acesso a diversas ferramentas que ela não teria se não fosse através desse acordo, né? Então, são essas as principais, né, que estão em lei, que são da certificação, mas existem outras vantagens que podem alterar conforme a localidade onde a entidade está. Então, aqui a gente vai passar aqui um overview sobre o SEBAS no Brasil. Então, temos 6.086 entidades e temos 7.478 ofertas em 2.028 municípios. O Brasil ele tem mais de 5.000 municípios, então a gente está ali próximo à metade. E hoje o departamento, né, o Ministério, busca que a gente consiga o máximo de entidades cadastradas no CNEAS, com o cadastro concluído, que elas, de fato, acessem a certificação. E um pouquinho mais para a gente falar, o que a gente está fazendo para isso? Qual o impacto da nova lei para que nós possamos aumentar o número de entidades certificadas e aumentar a capilaridade também do SUAS? Então, temos ali a oferta mais certificada, é a de habilitação e reabilitação, com 2.080 ofertas, convivência e fortalecimento de vínculos, 2.006, acolhimento da PSE de alta complexidade, 1.899. Eu não vou ler todos, esse slide vai ser, vocês vão ter acesso a eles posteriormente, então aí quem quiser ler, fica à vontade.
E os SEBAS na região sul são 1.495 entidades, com 1.670 ofertas em 697 municípios. E aqui a gente vê que a habilitação e reabilitação tem o dobro do segundo colocado, que é a convivência e fortalecimento de vínculos, e se mantém na mesma lógica das 3 principais ofertas nacionais, são as 3 principais ofertas aqui na região sul, e o acolhimento da PSE de alta complexidade é o terceiro, com 221 ofertas. Então, a gente vai partir agora para a lei complementar, né? Que agora a gente vive um novo momento. A gente vive um momento que a lógica da certificação foi alterada, e, aliás, está sendo alterada, porque, infelizmente, a gente não tem ainda todos os regulamentos necessários para que a gente possa dar consecução às análises, mas vocês vão entender o motivo. Então, a lei complementar foi publicada em 17 de dezembro de 2021, e ela regula processos de certificação SEBAS desde o momento da sua publicação. Mas é importante a gente esclarecer que, no dia 17 de dezembro de 2021, a lei complementar foi publicada e ela vai regulamentar todos os processos que daquele dia foram publicados, 17 de dezembro de 2021, até agora e contando. Está publicando, está protocolando, e a gente vai estar fazendo a certificação com base na lei complementar 187. Aí tem entidade que tem protocolo, que protocolou no dia 16 de dezembro ou protocolou antes. Essa entidade, ela vai continuar, aquele processo anterior, ele vai continuar sendo analisado com base na lei 12.101, porque não dá para a gente, né, mudar a regra do jogo com o jogo rolando, não tem condição. Então, aquela entidade que tem processo pretérito, processo anterior a 17 de dezembro de 2021, permanece tendo que cumprir os requisitos que estão na 12.101. E as após 17 de dezembro, ela já tem que cumprir os requisitos da Lei Complementar 187. Então, o decreto, ele ainda não... A Lei Complementar foi publicada em dezembro de 21. No entanto, a lei carece de um regulamento, que ele é um decreto presidencial, e esse decreto ainda não foi publicado. Os ministérios certificadores, né, os setoriais certificadores, eles já se reuniram junto à PGFN, junto à Receita Federal, junto à Casa Civil. Foram realizadas 18 reuniões e o decreto foi construído, e hoje ele está, né, na Casa Civil para assinatura presidencial e ser publicado. Então, assim, a gente acredita que em breve a gente vai ter o decreto, e isso vai permitir o início da análise dos processos que foram protocolados já sob a vigência da 187. E aí, vou tratar aqui com vocês como é que vai acontecer isso, porque a gente viu lá nas inscrições, tem muita gente, né, com processo, com requerimento protocolizado na 187 e está na dúvida, e aí, está parado, o que está acontecendo, vocês não estão trabalhando, como é que vai fazer? Então, aí vocês vão entender o motivo do porquê isso está parado ainda. O motivo principal é, não temos um decreto, então nós não temos todos os documentos necessários para a certificação, porque a lei, ela deixou para o decreto regulamentar alguns documentos. Então, hoje, da nova lei do SEBAS, nós temos 1.600 protocolos desde 17 de dezembro, sendo que desses 1.600, 1.234 são de concessões e 366 são de renovações. Nossa, mas por que tanta concessão e tão pouca renovação? Na verdade, o número de concessões realmente é um número alto. O número de renovações é um número menor, porque quando a Lei Complementar 187 foi publicada, tem nela, né, no artigo 40, parágrafo 1º, existe uma previsão de que, até a data da publicação dela, aquela entidade que não tivesse protocolizado um pedido de renovação, ela teria a extensão de mais um ano da sua certificação. Então, hoje, muitas entidades que vão pegar seus certificados de sua certificação SEBAS, vão ver que a sua data está 31 de dezembro de 2023, 31 de dezembro de 2024,
Isso por quê? Isso porque a lei disse que, se não tinham protocolizado a renovação até a data da publicação, a entidade teria de extensão da sua validade, extensão da certificação até 31 de dezembro do ano seguinte. Então, aqui a gente vem, né, acho que a principal parte desse tema, que é a nova lógica de análise de requisitos, já, né, tratando da Lei Complementar 187. A gente tem uma nova lei que, na nossa análise, ela avançou, né, ela vai trazer, com certeza, maior celeridade à análise dos requerimentos, maior celeridade à certificação, e é importante a gente trazer para vocês, mas por que ela vai trazer essa celeridade? E o que o Ministério tem feito para que isso aconteça? Então, vamos lá. Hoje, são vários temas, né? Não vou conseguir falar todos por conta do tempo, mas eu vou pincelar aqui os principais. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar dos efeitos tributários e efeitos do indeferimento. Fazer uma casadinha deles. Eles vão trazer, primeiramente, mais segurança jurídica a todas as entidades que requererem a certificação. Por quê? Na Lei 12.101, uma entidade, uma daquelas 1.200, por exemplo, né, se a Lei Complementar 187 não existisse, ela iria protocolizar um requerimento de concessão. Esse requerimento ficaria em análise no Ministério. Até o dia da análise, finalização e publicação do deferimento, aquela entidade não gozaria da imunidade que o SEBAS dá acesso. Já nessa lei, a entidade que protocolizou hoje um requerimento e só no ano que vem ela venha a ser deferida, a partir do dia que ela for deferida, ela vai ter a publicação do seu deferimento e daquela data para frente ela vai ter 3 anos de certificação. No entanto, a imunidade dela vai retroagir até o dia do requerimento da certificação. Então, isso é muito importante porque isso dá uma segurança jurídica, uma segurança financeira para aquela entidade, porque ela tem uma previsibilidade. Só que é importante a gente esclarecer, eu já concluo, já falo, é importante a gente esclarecer que não quer dizer que, protocolizei um requerimento, eu já sou imune. Não. A lei é bem clara, que a imunidade vai retroagir à data do protocolo. Então, é importante entender que a entidade ela vai ter que protocolar, ela vai continuar fazendo as suas contribuições, e no dia que ela for deferida, a partir daquele dia ela tem imunidade para frente, e aí ela vai ter que solicitar os créditos junto à Receita até a data do seu protocolo. Isso, é assim, uma grande preocupação, sempre que a gente fala nesse tema, as pessoas ficam preocupadas com isso. Nós não temos um documento, não temos uma previsão disso, mas nas discussões do decreto, o que a gente entendeu da explicação da Receita é que sim, posteriormente a entidade vai fazer o requerimento junto à Receita do estorno, não sei nem qual é o nome adequado para isso aí, da restituição desses valores que foram adimplidos. Tá, inclusive, tinha bem aqui, cadê comunicação para a Receita Federal do Brasil? Tudo que a gente faz, todos os atos,
que são exarados lá no Ministério, eles são comunicados à Receita Federal. Então, todos os anos, nós fazemos, né, a comunicação da validade dos certificados, de todas as entidades que foram certificadas, entidades que... abriu supervisão uma entidade, a gente comunica. Então, assim, a comunicação com a Receita Federal, ela ocorre a todo tempo, tá? Mas é importante que a entidade fique diligente, né? O dinheiro, quando é nosso, a gente vai atrás mais rápido. É um avanço. É um avanço porque anteriormente você não tinha uma forma administrativa de pedir isso. Você tinha que ir de forma judicial. Eu acho que é mais complexo eu ir atrás de alguma coisa, de um direito meu, numa esfera judicial, do que na administrativa. Agora tem a forma administrativa que está na lei, é para dar certo. Não dando certo, eu tenho a judicial. Anteriormente, essa previsão administrativa não existia. Então, assim, eu, particularmente, entendo como um avanço. Mas existem essas entidades, que são as 1.200 e poucas, que elas protocolizaram um requerimento já tem 2 anos. Sim, a gente entende, esse é um momento que não tem a publicação do decreto, né? Não é o ideal, mas com a publicação do decreto, essas entidades elas vão estar sendo analisadas. O crédito ficar suspenso ou não. Aí foi uma escolha do legislador, mas eu acredito que, se eu pagar, e eu sabendo que eu oferto o serviço de forma adequada, e que lá na frente eu vou ser certificado, e eu vou poder pegar aquele dinheiro que eu paguei, eu acho que isso me traz uma segurança muito maior do que antes eu ficar esperando algum dia eu ser certificado. Por exemplo, uma entidade ela pode simplesmente, poderia na lei anterior, entrar com um requerimento, ser indeferida, fazer um recurso, e esse recurso ir para a análise do secretário, ele não ser reconsiderado, subir para o ministro, e lá o ministro podia falar, não, ela vai ser deferida, mas até chegar lá no ministro, olha o período de tempo que ficou. Aí, para ela poder ir atrás desses créditos, ela teria que entrar de forma judicial. Hoje, não. Inclusive, quando a gente trata da renovação, é muito importante a gente ter, né, voltando ali, agora indo para os efeitos do... Sim. Traria mais segurança não ter que pagar a partir do momento que eu protocolei? Traria mais segurança, mas traria menos segurança eu não saber que eu vou receber eles. Então, assim, em relação ao status quo ante, o que temos hoje é mais seguro. O que você está dizendo é mais seguro ainda? Ok, mas a situação em relação ao anterior que temos hoje, eu considero mais seguro para a entidade. Quando a gente trata dos efeitos do indeferimento... Sim. Tá, pessoal, quem tiver a dúvida, então, levanta a mão aí que alguém vai anotar e para a gente continuar, tá? Quando eu falo dos efeitos do indeferimento, dos efeitos do indeferimento, anteriormente, nós tínhamos a lei complementar, a lei 12.101, esse indeferimento, ele ia até, a entidade protocolava um requerimento de renovação, ela gozava daquela imunidade até o dia do indeferimento. Naquele momento que ela era indeferida, ela parava de gozar daquela imunidade. Ela entrava com o recurso, esse recurso poderia ser ou não reconsiderado pelo secretário, no caso de não ser reconsiderado, ele subiria, né, para o ministro de Estado. Então, a entidade gozava da imunidade até o momento do primeiro indeferimento. Já na Lei Complementar 187, não. Visando dar maior segurança para as entidades, a entidade ela tem um requerimento de renovação, ela é, por algum motivo, indeferida, ela vai ter o prazo de 30 dias para entrar com o seu recurso, só que ela só vai parar de gozar daquela imunidade em decisão final
em última instância, do ministro de Estado. Então, ela vai ser indeferida, vai continuar gozando durante o recurso para o secretário não reconsiderou, vai para o ministro, e até a decisão do ministro, quando for publicado que em deferimento, ela continua gozando da certificação. Ok? Nós temos a questão do CMAS, que eu acho muito importante, que nessa nova lei, como estava escrita aqui no slide da norma, assim, eu achei que traduzia uma coisa que eu venho falando há muitos anos e nunca consegui botar em... Venho pensando há muitos anos e não conseguia botar em palavras, é que, né, dentro do SUAS, o SUAS é uma engrenagem, cada um tem a sua função. E o CMAS, ele tem a função de inscrever aquele serviço, o CMAS, ele tem a função de estar acompanhando, fiscalizando aquela entidade. Então, quando o CMAS, ele fala que aquela entidade ela faz um serviço de convivência, a gente entende que tudo que está preconizado na Política Nacional de Assistência Social está acontecendo de forma adequada naquela entidade. Então, hoje, a partir desse momento, o que o Ministério vai utilizar na certificação vai ser a inscrição junto ao Conselho daquele serviço. Não vai ter mais aquela lógica de ficar fazendo diligências e questionamentos do funcionamento da entidade. Porque quem é o responsável por falar e por declarar que aquela entidade funciona de acordo com o que está preconizado na PNS? É o Conselho. Então, isso vai bastar para o reconhecimento da atividade da OSC, fora, né, que existem outros documentos que serão analisados. Enfim, acho que esses são os principais que eu queria falar. Mais um aqui, que é uma grande confusão que a gente tem aqui, a previsão de poder exercer atividade econômica. A lei complementar, ela diz que a entidade ela pode exercer atividade econômica, com ou sem cessão de mão de obra. Só que eu peço muita atenção às entidades que estão aqui, que na hora que vocês forem ofertar algum serviço, alguma atividade comercial, sendo ela, né, ou não, para a autossustentabilidade da entidade, é importante entender que existe um limite para isso. E qual é o limite? É o limite que está ali na preponderância de custos e despesas. O que é a preponderância de custos e despesas? De todos os custos e despesas da entidade, mais de 50% tem que ser para a atividade fim dela. Qual que é a atividade fim? A atividade socioassistencial. Então, a entidade que tem atividade comercial e a maior parte dos custos de despesa dela estiver em área não certificável, por consequência, aquela entidade não vai ser certificada. Então, é importante tomar cuidado, como foi na fala do Edilson, às vezes faz um projeto aqui, faz outro projeto ali, desatrelado da oferta, quando vê, está gastando mais dinheiro com o que não é certificável do que com o que é certificável. E por fim, documentos de LPIs. A lei complementar ela trouxe uma mudança significativa quando a gente trata de instituição de longa permanência para idosos, que é claro e evidente que está lá no Estatuto do Idoso, que a participação da pessoa idosa no custeio da sua permanência naquela instituição, ela vai até o limite de 70% de qualquer benefício previdenciário por ele percebido. A lei complementar, ela traz a seguinte previsão, que a OSC, que a entidade poderá, né, exceder 70%, desde que ela comprove cumulativamente ter a curatela daquela pessoa idosa, que aquela pessoa idosa foi encaminhada pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário ou pelo gestor do SUAS, e ter uma declaração do curador ou da pessoa responsável de que concorda com aquela cobrança. Então, essa é uma mudança significativa em relação às ILPIs. Só um ponto aqui bem relevante também é sobre a lógica de imunidade e certificação.
A lei complementar agora, ela trata diretamente sobre o mesmo ponto, assim, quem é certificado já está imune, né, já tem acesso ao que é garantido pela Constituição, e todos os atores envolvidos irão analisar todos os requisitos. Então, por exemplo, o requerimento é feito perante o Ministério Certificador. A certificação é publicada e a imunidade reconhecida. O auditor fiscal da Receita Federal vai poder fazer uma visita na instituição e verificar se o serviço reconhecido e certificado, se a oferta reconhecida e certificada, tanto na área da assistência, saúde ou educação, está realmente prevista nas normativas setoriais, e eles poderão concordar ou não com a certificação, lavrando auto de infração, apresentando representação fiscal perante o Ministério Certificador. Então, a gente tem, inclusive, trabalhado na construção de uma portaria de procedimentos, né, para esclarecer quais são os documentos e um relatório de atividades mais objetivo, porque precisa ficar bem claro, né, nos documentos da entidade, qual é a oferta reconhecida, né, para que quando o auditor fiscal, né, faça a visita, ele reconheça que o que estava sendo declarado e que foi certificado é realmente aquilo que está sendo executado. Então, por isso que a gente, né, encoraja que os planos de ação, os relatórios de atividades, estatuto social, independente da natureza, né, da instituição, se seja de matriz religiosa, se tenha algum tipo de crença e tudo, que verifique se realmente ali esteja descrito ali os objetivos institucionais alinhados com a política de assistência, né? Então, como tem um número muito alto aqui de concessão, a gente imagina assim, que pode ser instituição que ainda não tem inscrição no conselho local, né? Pode ser instituição que ainda esteja buscando, né, seu vínculo ao SUAS. Então, que por favor vocês façam essa releitura aí, que fique tudo muito claro mesmo, de acordo com a política, né? Porque agora a gente vai ter assim, mais órgãos verificando aí a atuação para chancelar essa imunidade. E para finalizar minha participação, enfim, a gente tem um decreto que está por sair, e saindo esse decreto, vocês receberão do Ministério uma comunicação informando das documentações necessárias a serem juntadas aos requerimentos que já foram protocolados de 17 de dezembro de 21 até hoje. Então, requerimento protocolado a partir de 17 de dezembro de 2021 até hoje, com certeza, todos esses requerimentos, com certeza, nenhum deles tem toda a documentação, porque, inclusive, a gente desconhece qual é toda a documentação necessária para a certificação SEBAS. Então, saindo o decreto, no mesmo dia que o decreto for publicado, vocês receberão uma comunicação do Ministério informando quais são os documentos que devem ser juntados ao requerimento e a forma que vocês terão de fazer a juntada. Mais importante é que o Ministério vai fazer uma solicitação para vocês. Não é obrigatório fazer isso, mas eu particularmente sugiro fortemente que sigam essa orientação. Vai um novo modelo de relatório de atividades, já estou finalizando, vai um novo modelo de relatório de atividades, e esse modelo de relatório de atividades foi um modelo criado para que a gente torne a análise dos requerimentos de certificação mais objetiva. Então, esse modelo ele vai estar lá, disponível, é um modelo bem mais enxuto do que era utilizado anteriormente, e ele deixa bem claras as informações que a gente necessita em uma ordem inclusive lógica, para que essa análise ocorra. Porque, assim, a gente recebe diversos requerimentos de todo o Brasil, existem relatórios de atividades com 20 páginas, como existem relatórios de atividades, pasme, mas eu já peguei relatórios de atividades com 1000 páginas. Então, isso é oneroso para a própria entidade, para a fila de requerimentos. Então, assim, sugiro que a entidade, lembrando, não obrigatório, mas sugiro que a entidade, ao juntar os novos documentos, pegue o seu relatório de atividades que ela já protocolou, traga ele para dentro desse novo modelo. Tenho certeza, assim, garanto a vocês que não vai ser algo complicado, vai ser algo bem simples, isso para poder agilizar,
porque a gente já tem um passivo, né, de 1.600 requerimentos. Eu vou passar aqui, vocês vão receber esse material. O que era mais importante de ser falado foi falado, e agora tem, só para finalizar aqui, nós temos aqui, estamos aqui lançando, né, lançamos lá na CIT, mas lançando para o público, para acesso ao público mesmo, o painel EOSC SUAS. Esse painel é uma ferramenta, né, que a gente está desenvolvendo ainda, né? Você já pode consultar, mas é uma ferramenta que ela tem diversas outras coisas e atualizações que vão entrar. E essa ferramenta, ela pode ser utilizada, inclusive, como uma ferramenta de gestão pelas gestões municipais. É uma ferramenta que permite que os conselhos conheçam as entidades que tem ali no território e também que possa ser feito diversos cruzamentos de dados para chegar a informações. Por exemplo, se você pegar ali, a gente tem um filtro pela renda bruta das entidades de todo o Brasil. A renda bruta de todas as entidades do Brasil somadas dá 13 bilhões de reais. Isso a gente vê a força das organizações da sociedade civil, uma vez que elas têm 13 bilhões de reais somadas. E a gente sabe que o orçamento da assistência social é um orçamento de 2 bilhões de reais. Então, são mais de 6 vezes o valor de todo o orçamento da assistência social estão com as organizações da sua sociedade civil. Vocês podem acessar pelo link, tá? Depois eu volto, deixo aqui para vocês continuarem acessando, quem não conseguiu ainda. E aqui tem um exemplo. A gente tem um mapa de calor da distribuição das entidades no Brasil. E, assim, aqui a gente está tratando de SEBAS e está muito claro para todos que ainda a gente tem uma distribuição que não é homogênea, né? Infelizmente. E aqui a gente tem a região sul do país, tá? O mapa de calor da região sul. E aqui nesse mapa, né, são as 6.082 entidades na data que foi atualizado, e elas estão dispostas em 40% dos municípios do Brasil. E aqui nós temos um alerta contra golpe, contra as OSCs, infelizmente algo que tem se tornado cada vez comum, né? Alguma pessoa entra em contato com a entidade, ela entra em contato com o número 61, informando que o SEBAS dela está cancelado e que ela tem que pagar um boleto. Um boleto que ele normalmente é no valor de R$4.000, e esse boleto é um boleto da Telemar. Mas, infelizmente, muitas entidades ainda, né, ficam desesperadas com as ligações e efetuam o pagamento, mas é um golpe, tá bom? Então, a gente pede que, caso alguma entidade receba ligação desse tipo, que comunique o Ministério. E aqui estão todos os canais ticomunicação e os nossos e-mails. Quando vocês precisarem falar de CNEAS, aqui é para tirar dúvidas sobre a certificação, e quem precisar de audiência online. Todas as quartas-feiras nós fazemos audiências online, com a duração de 30 minutos, é só encaminhar o e-mail solicitando. Agradeço a todos e boa tarde. Excelente, Leandro, Clarice. A gente tem 2 perguntas que chegaram aqui à mesa. Não sei se alguém mais do plenário tem questões que queira trazer aqui. A gente também... Você pode escrever, trazer aqui à mesa? Tá bom. Então, um primeiro questionamento é por que as ofertas no sistema CNEAS ficam como análise, entendendo a pergunta sobre o status, né? E os atendimentos aparecem como recomendado. Essa é uma das dúvidas. A outra é uma pergunta do Luiz Fernando. O tempo de um usuário que é atendido por uma OSC é diferente do tempo da lei. O usuário tem fome, pressa e precisa ser atendido. A lei foi aprovada em 2001, ele está falando da Lei 187, e ainda não foi regulamentada. Possui um outro tempo, entre aspas. Como conciliar esses 2 tempos, do usuário e da lei?
já que, como falado nas colocações pela manhã, as OSCs precisam sobreviver. São 1.234 pedidos. Como técnicos do Ministério, isso não gera uma frustração? Como se sentem em relação a isso? Uma pergunta, uma dúvida sobre o processo de manutenção. O SEBAS dessa entidade, ele vence no dia 31/12 desse ano, né, de 2023. A pergunta, eles dizem que vão protocolar o processo, né, de renovação no início de dezembro. A pergunta é se, em janeiro de 24, a instituição não estará mais isenta. Essas são as três. Chegou mais uma aqui. As organizações da sociedade civil que são cadastradas no CNEAS também têm que fazer, ou seja, responder o censo SUAS. Não sei se eu acho que eu não li de forma adequada, né? Mas é isso. Aquelas que estão cadastradas no CNEAS, a pergunta eu entendi que é se também devem fazer ou responder o censo SUAS. Uma outra questão é sobre o CNEAS. O gestor deve atualizar os dados, informações, com que periodicidade? Anualmente? E tem uma questão aqui do pessoal online também. Pergunta é sobre protocolos novos, como devem ser realizados? Imagino que essa é sobre SEBAS, né? Por favor, onde estão esses modelos? Este modelo está no decreto que está por sair? Posso ler a última? A gente faz esse blocão. A entidade que tem a certificação SEBAS paga o tributo relativo a terceiros? Quem tem termo de colaboração para acolhimento ao idoso pode ter a participação dos mesmos da entidade ao limite de 70%? Então, essas são as questões. Deixa eu só dar uma última olhada aqui, se a gente tem mais alguma... Bom, a gente tem mais um comentário só, né, para a gente, então, finalizar e passar a palavra para Clarice e Leandro responderem. A Isolete, que está assistindo pelo YouTube, ela diz que tem grandes desafios para a conclusão desses cadastros. Ela mandou quando a Clarice estava falando sobre... Ah, claro, obrigada. Sobre CNEAS. Qual a entidade que poderia acompanhar o despreparo dos conselhos locais? Pois o conselho local nos orienta para o nosso despreparo. Corremos atrás e nos ajustamos. Durante 2 anos e meio, não conseguimos avançar com o Conselho Municipal. O que fazer? Sobre preponderância, se houver irregularidades na DRE, se houver irregularidades na DRE, a pergunta, eu só não entendi. Ah, tá. Tá bom. Desculpa, eu não tinha entendido o sentido, Jairo, mas agora fez sentido. Passar, então, para o Leandro e Clarice. Eu vou começar aqui a responder sobre CNEAS, né, e posso dividir sobre SEBAS com o Leandro. Então, a primeira pergunta, por que as ofertas no sistema CNEAS ficam como análise e os de atendimento aparecem como recomendado? Então, o sistema do CNEAS, ele é muito antigo, né? Quem é de sistemas e programação fala que é um dinossauro que vive entre nós. Ele é um sistema que não tem muito ainda, não tem mais o que fazer para melhorar ele. Por isso que tem sido planejado a construção de um sistema que vai integrar todos os outros 23 sistemas da rede SUAS, que, por enquanto, tem um nome, né, um apelido de sistema inscrição. Então, assim, em relação ao sistema do CNEAS atual, que existe e funciona, tem alguns campos que eles são inabilitados. Eles têm o botão lá, mas ele não tem função nenhuma. E um deles é esse campo análise, né? Esse outro. O único campo, eu mandei a pergunta para a equipe lá de Brasília, porque sobre as nuances aí
de dentro do sistema do CNES, eu realmente não conheço. E foi informado que o único campo que interessa é o detalhamento das sessões para atribuição de reconhecimento. Então, quando é consultado o portal da Consulta CNES, né, consulta pública, que vai aparecer o status de concluído, pendente ou em preenchimento e os detalhamentos das ofertas, é aquilo lá que está valendo. Se aparecer algum outro campo, né, dentro das sessões de preenchimento, como se estivessem vazios ou pendentes, mas que não influencie lá na consulta CNES pública, né, a consulta pública, não tem problema. Com certeza é um desses campos inativos. Então, é sobre isso. Deixa eu lembrar aqui, tem umas outras aqui sobre CNES. O gestor deve atualizar os dados e informações com que periodicidade? Anualmente? Atualmente, não existe uma regulamentação que diz sobre o prazo de atualização do CNES. A gente tem uma portaria do Fundo Nacional de Assistência Social que delimita regras para aquela entidade ter o cadastro atualizado em até 2 anos para que ela esteja apta para receber emenda parlamentar, por exemplo. Só que lá no departamento, o CNES atualizado para fins de SEBAS, por exemplo, ele vai constar em uma portaria própria da certificação. Então, atualmente, a única regra que existe, né, no plano aí das normas e legislações são esses 2 anos estipulados pelo Fundo Nacional para receber emenda. Então, o que a gente aconselha é que o cadastro seja atualizado conforme receba a informação do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, cada vez que uma oferta é reconhecida, uma entidade é inscrita, o Conselho Municipal ele precisa encaminhar isso para o gestor local. Quando ele receber essa informação, ele já pode atualizar o cadastro. Caso uma entidade não tenha a inscrição atualizada anualmente, o cadastro do CNES ele precisa ser excluído, porque senão aquela entidade ela fica para sempre lá no sistema do CNES, como se existisse, como se aquela oferta estivesse sendo executada. Então, se a inscrição não é renovada, o Conselho Municipal também precisa comunicar. A inscrição foi indeferida, por exemplo. Apresenta a resolução para o Conselho, para o gestor, e o gestor exclui do CNES, preenche o requerimento de exclusão do CNES e encaminha lá para o Ministério. A exclusão é a única ação que é exclusiva lá do Ministério. A entidade que está cadastrada no CNES precisa responder censo SUAS? Precisa. Como atualmente os sistemas são acessos individualizados, né, é a mesma senha, mas são sistemas diferentes, precisa preencher também. É por isso que existe, inclusive, essa divergência. Tem 34 mil e muitas entidades que estão no censo SUAS, e no CNES a gente tem 16.600 com cadastro concluído. Não é automático, nem de um lado nem de outro. Então, quem está no censo SUAS e não cadastrar no CNES, não consta no CNES. Quem está no CNES e não está no censo SUAS também não consta. E isso é importante que seja preenchido, né, esteja de acordo, porque com isso a gente vai saber os serviços executados, o público atendido, o número de atendidos. Então, depende do preenchimento pelo gestor local. Você já respondi. Então, vamos passar aqui os questionamentos do SEBAS. Pessoal, está tranquilo aqui. O SEBAS, a entidade vence 31/12/2023, vamos protocolar no início de dezembro. A partir de janeiro, a instituição não está mais isenta? Pessoal, então vamos lá. A entidade ela tem o vencimento dia 31/12/2023. A lei determina que ela faça o protocolo do seu requerimento de renovação. Tá? Para que esse protocolo seja tempestivo, ele tem que ocorrer nos 360 dias anteriores ao vencimento. Então, essa entidade, protocolando aqui no início de dezembro, ela vai ter um requerimento de renovação tempestivo.
E em janeiro ela continua imune. Por quê? Essa imunidade que ela tem vai até a decisão final desse novo requerimento dela. Então, ela tem o final da sua certificação, protocolou aqui um requerimento. Até que esse requerimento seja julgado, ela vai continuar gozando da imunidade. Tá? Caso ele seja indeferido, até a publicação do indeferimento. Caso ele seja deferido, pelo período de 3 anos que ele vai conceder de imunidade à entidade. Vou deixar falar uma aqui sobre conselhos. Qual a entidade que poderia acompanhar o despreparo dos conselhos locais, pois o conselho local nos orienta para nosso despreparo, corremos atrás e ajustamos. Durante 2 anos e meio não conseguimos o que fazer. Então, os entes do SUAS, eles são autônomos e descentralizados e autônomos. O Conselho Local de Assistência, o Conselho Municipal, ele, se tiver alguma necessidade, né, de entender alguma divergência ou contradizer alguma decisão, existe o Conselho Estadual, que pode ser provocado para aquele esclarecimento. O Conselho Estadual pode provocar o Conselho Nacional de Assistência Social, e que é onde delibera, né, sobre a política de assistência. Então, todos os conselhos, eles são colegiados, eles precisam levar aquelas decisões que eles tomam de forma pública e colegiada, né, com decisão publicizada. E aí, quando é uma ação de conselho local, a gente sugere que procure o Conselho Estadual e que o Conselho Estadual, caso não tenha resolução sobre essa demanda, que procure o Conselho Nacional. Lá no departamento, a Coordenação Geral de Acompanhamento, a gente, às vezes, consegue entrar em contato com o Conselho. Às vezes, é uma dificuldade mesmo de entendimento sobre alguma determinada oferta. Mas o Conselho Local, ele tem autonomia para decidir sobre o que ele visita, né? Então, por isso que a gente só traz orientação, a gente facilita a comunicação, a gente disponibiliza os normativos, mas a gente não pode impor ao conselho local uma inscrição, por exemplo. Isso não acontece, né? Pois não. É sobre essa questão? Sim, essa é a regra. O protocolo tempestivo de renovação garante o SEBAS válido da entidade. Isso tanto pela 12.101 quanto pela Lei Complementar 187. Então, se a instituição protocolar um pedido de renovação no último dia de validade, ele garante um protocolo tempestivo e a certificação fica válida até a decisão do final do processo, em caso de indeferimento, e em caso de deferimento, né, vai valer o período certificado dentro da cadeia de certificação. Tá? Posso, como entidade, nem vi que foi a entidade que perguntou essa questão, como entidade dar um conselho. O ano de referência é o ano anterior, né? Então, todas as atividades, a gente sabe que é muito trabalho, que às vezes é difícil parar para fazer, mas quem tem ainda que mandar o processo, né, não deixar mesmo ali para os últimos dias, porque sempre acontece alguma coisa, a gente esquece um documento, não consegue fechar, e prazo é a única coisa que a gente não pode... não sei onde é que está aquela foto, que pena, essa foto eu não consegui botar no relatório, não vai ter tanto problema, porque se perdeu o prazo, né? Então, eu sempre fico muito angustiada quando vai chegando pertinho. Então, a minha sugestão como entidade, né, como trabalhadora que também faz esses projetos junto com a equipe do CIE, a minha sugestão é antecipar o que puder. Só complementando isso que a Lisiane trouxe, né, esse alerta, eu também gostaria de reforçar sobre isso. Como o SEBAS
tempestivo de renovação precisa ser nos 360 dias, às vezes os 360 dias acabam em janeiro, fevereiro, março. Nesse período, as entidades não fecharam ainda o balanço, não fecharam os documentos contábeis, relatório de atividades. Então, é mais prático que um protocolo de renovação seja feito no final do ano anterior, dentro ainda dos 360 dias, porque vai se referir a um ano que já tem fechado, que o balanço já está estabelecido, do que protocolar um processo com documento faltando ou que tem alguma informação ali que esteja faltando, para que o processo seja ainda submetido à diligência. E aí entra na pergunta aqui que a gente recebeu, né? Caso uma DRE tenha uma inconsistência, né? Como que vai ser resolvida? Vai ser por meio de diligência. Se o que tiver escrito em algum documento contábil não estiver condizente com o que foi relatado no relatório, ou apresentado em estatuto social, inscrição, alguma informação, qualquer informação inconsistente, o processo vai ser submetido à diligência. Então, só a diligência já são 60 dias. E aí a entidade vai para a diligência, ela sai da fila, né? Então, o processo volta ali como se fosse para o final da fila, para receber documentação e depois ter a decisão publicada. Então, por isso que às vezes tem um processo que a gente ouviu mais cedo, de 2019 ainda não foi decidido. Provavelmente, potencialmente, é uma entidade que apresentou um processo, que não teve um protocolo com todas as informações muito claras, né? Ou é um processo que tinha um outro anterior ainda pendente de decisão, outro ministério que precisou de diligenciar. Então, se apresenta no MDS, por exemplo, e no CNPJ tem uma informação no CNAE, Atividade Econômica de Educação, e não foi apresentado no documento contábil a informação sobre educação, no relatório não foi dito sobre educação, mesmo assim, pelo CNPJ, a gente vai pedir manifestação para o MEC. E quando vai para outro ministério, entra na fila de análise do outro ministério. Então, se fosse esclarecido já em documento contábil, estatuto e relatório, falar, olha, em tal ano a gente deixou de executar o que a gente tinha de educação, a gente é exclusivo de assistência social, ou a gente passou a ofertar saúde. Se não tiver claro isso, o processo ele vai precisar passar por todos os setoriais para que façam a manifestação. Então, a celeridade da decisão do processo depende da instituição que vai instruir aquele requerimento ali de SEBAS. São mais 13 aqui para finalizar. Elas são duas perguntas. A primeira, não entendi se a certificação SEBAS paga tributo relativo à terceira, eu não entendi, mas ela tem uma segunda pergunta que é: quem tem termo de colaboração para acolhimento ao idoso pode ter a participação dos mesmos na entidade ao limite de 70%? Sim. Tá? É o limite de 70%, conforme está no Estatuto do Idoso. Outra pergunta é: quais os critérios utilizados para a visita da Receita Federal na fiscalização dos SEBAS? Denúncias e o que mais? Denúncias, certamente. E o que mais? O que mais é algo interno da Receita Federal, eles têm um controle de fiscalização que leva com certeza, né? Eles levam em consideração alguns sinais da análise das contas das entidades que eles têm acesso, mas assim, a gente não tem conhecimento. Para a gente também é o mesmo mistério, tá? E aqui é uma manifestação, né? Em relação ao tempo da publicação da lei e a demora na edição de um decreto, é uma manifestação justa, né? Eu entendo e concordo, e no final pergunta se o Ministério não fica frustrado e como a gente se sente com isso. O Ministério, ele aguarda, né? Não é a publicação do decreto não é algo que depende do Ministério em si, mas nós lá nos sentimos desafiados, né? Para poder ter essas análises de forma mais célere, tanto que nós já começamos a abrir os requerimentos publicados, protocolados, né, após 17 de dezembro, já na Lei 187,
e estamos fazendo a validação de documentos de todos eles para indicar às entidades algum documento que esteja faltando, assinatura, algum documento que não foi, para quando de fato a gente poder atuar e poder analisar a certificação, que nós possamos ter isso de forma mais célere. Então, o sentimento do Ministério é um sentimento de motivação para que a gente possa cada vez mais ofertar um melhor trabalho e, de fato, responder o que a sociedade espera, que é uma análise célere e justa. Não tem mais perguntas aqui para mim, eu me dou por satisfeito. Teve uma manifestação sobre o desafio do CNES, né, de preencher o sistema, de atualizar. Então, eu quero informar que, por meio desse e-mail, redeprivadas@mds.gov.br, é possível solicitar apoio técnico por município, por estado. Tem uma equipe que atende telefonema e faz o passo a passo com o gestor ali, pessoalmente, né? O gestor abre a tela, encontra alguma dificuldade, tem uma equipe para atender esse gestor. Então, caso a entidade verifique que seu cadastro não esteja concluído, esteja em preenchimento ou pendente, o gestor apresente alguma dificuldade, pode levar nosso contato, informar o gestor, pode ligar lá, pode mandar e-mail com o telefone do gestor, né, do caso da pessoa responsável, que a equipe entre em contato para esclarecer aquela dúvida. Né? O nosso interesse é que os cadastros eles sejam concluídos o mais breve possível e que facilite o acesso à certificação do SEBAS, que é constitucionalmente reconhecido, mas é um exemplo como o Leandro coloca. O direito a ser motorista, né, a ser habilitado para dirigir, ele é garantido a todos que têm mais de 18 anos. Mas, para você acessar esse direito, vocês precisam fazer um requerimento junto ao órgão do DETRAN, né? E tirar a carteira de motorista. Então, a imunidade a gente vê assim também atualmente, né? Ela é constitucionalmente exigida, para isso foi construída e aprovada uma lei complementar, né? Então, lei complementar, ela exige uma formalidade legislativa muito superior, assim, igual de alterar a Constituição Federal, e foi aprovada. Então, atualmente, a gente trabalha com uma lei constitucional, que é de precisar de pedir a certificação para acessar a imunidade. Então, por mais que exista uma discussão, né, no mundo jurídico e de assistência social e das entidades sobre isso, a gente está trabalhando com o que existe, né, com a matéria que já foi aprovada. Então, é nesse sentido assim, que a gente reforça aqui a nossa disponibilidade para facilitar esse acesso. Então, gente, queria só agradecer mais uma vez, Clarice e Leandro. Eu não sei se vocês têm ideia de como é bom, né? Então, todo mundo que veio hoje aqui, todo mundo que está assistindo pelo YouTube, a gente vem realmente atrás de informação, de dúvidas, de coisas que podem parecer simples, né, para vocês que estão todo dia, mas que são grandes dúvidas ou grandes angústias, né, e vocês estiveram aqui disponíveis para ouvir as angústias, os descontentamentos, as perguntas, e eu quero muito agradecer a disponibilidade. Queria agradecer também a todas as pessoas que vieram pessoalmente, todas as que estão no canal do YouTube. O nosso superintendente Marcelo está ali ainda, mas deixou comigo, né, aqui a responsabilidade de fazer esse agradecimento. Agradeço a ele também pela confiança e toda a equipe de Santa Catarina e o apoio para a realização de mais esse evento. A gente sabe que o tempo foi curto, a gente tem que pensar em outras formas e alternativas, porque são tantos assuntos, mas a gente sempre tenta fazer em um dia para diminuir custos, né, para facilitar o processo. Mas, como não deu tempo de falar tudo e não deu tempo de aprofundar, né, sobre o CNES, a gente já combinou com o Ministério, né? Então, no dia 12 de dezembro à tarde, a gente só vai ajustar bem o horário, nós vamos fazer uma oficina sobre CNES. E aí já está combinado, tem o apoio do CIE, tem o apoio da Secretaria Estadual de Educação, né? Gabriela, que estava aqui de manhã conosco, e também presidente do SEAS, né? Não está aqui conosco à tarde porque tem plenária, já se disponibilizou para ajudar na mobilização dos municípios, assim como a FECAM, né? Então, já acertei isso com a Janice também. Então, vocês serão os primeiros a receber
esse convite, essa confirmação, e peço que vocês multipliquem, em especial, fazer chegar com quem tem a senha do sistema, quem realmente no município, né, faz o processo do CNEAS, para a gente ampliar também o acesso desse nível de reconhecimento. Sheila. Obrigada, Lisiane. Obrigada mais uma vez ao Leandro e à Clarice. Agora teremos um momento da entrega de certificados de entidades de beneficentes de assistência social, o SEBAS, às entidades aqui presentes. Lembrando que o SEBAS é concedido às organizações da assistência social e possibilita a isenção de diversas contribuições sociais. Falando ao grande público, utiliza o termo isenção, torna mais clara a apresentação, mas o SEBAS representa muito mais que isso, porque representa o cumprimento pelas entidades de uma extensa regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal que tratam da imunidade tributária. Este certificado também representa a oportunidade de acesso à imunidade e também significa o compromisso das entidades com toda a legislação do SUAS e com a execução qualificada aí de serviços, programas e projetos. Nós felicitamos aqui todas as entidades que, neste momento, alcançaram esse nível e se tornaram reconhecidas integralmente no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Nós vamos fazer um momento aqui, vamos citar todas as entidades que estiveram presentes neste seminário, tanto aqui presencialmente como virtualmente pelo canal do YouTube. E enquanto nós citamos, nós gostaríamos que, por favor, se as entidades estiverem aqui, que fiquem de pé. A Ação Social Santo Antônio de Itapema, a Paz de Armazém, a Paz de Balneário Barra do Sul, a Paz de Blumenau, a Paz de Braço do Norte, a Paz de Brusque, a Paz de Campo Herê, a Paz de Canoinhas, por favor, se estiverem em pé. Se estiverem aqui, fiquem de pé. A Pai de Chapecó, a Pai de Criciúma, a Pai de Garopaba, a Pai de Grão-Pará, a Pai de Gravatal, a Pai de Guaramirim, a Pai de Sara, a Pai de Itajaí, a Pai de Itapuá, a Pai de Jaraguá do Sul, a Pai de Joinville, a Pai de Laguna, a Pai de Lauro Miller, a Pai de Monte Castelo, de Morro da Fumaça, de Navegantes, de Nova Trento, de Orleans, de Palhoça, de Palma-Sola, de Papanduva, de Passo de Torres, de Pouso Redondo, de Rio do Sul, de Rio Fortuna, de Santa Rosa do Sul, de São Domingos, de São Joaquim, de São José, de São Lugero, de Sombrio, de Tubarão, de Tunápolis, também Associação Amor Pradal, Associação Casa São José, Associação Catarinense para a Integração do Cego, Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente, Associação de Amigos do Autista de Jaraguá do Sul, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Amarec, Associação de Pais e Amigos de Autistas, Associação de Pais e Amigos de Autista de Itajaí, Associação de Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente, Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano, Associação Espírita Teresa de Jesus, Associação Pro Brejaru, Associação Tubaronense de Apoio à Família, Cáritas Diocesana de Lages, Casalar Luz do Caminho, Centro Cultural Escrava Anastácia, Centro de Apoio à Formação Integral de Ser, CEAFES, Centro de Educação e Evangelização Popular, Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, Comitê para a Democratização de Informática de Santa Catarina, CPDI, e também a CAGE, da qual eu represento, a Associação Comunitária Amigos de Jesus. Ao final, cada entidade que está aqui poderá pegar o certificado. Nós vamos convidar o Edgilson aqui à frente e, para fazer um momento simbólico, convidar os representantes do CIE, o Superintendente Executivo Marcelo, Dr. Manuel da área jurídica, o Juarez e a Lisiane, para fazer a entrega também ao Centro de Integração Empresa Escola da certificação do SEBAS. Lembramos, enquanto isso, que no setor lá embaixo terá a senha 1 e a senha 2, para quem se inscreveu para a assessoria. Sugerimos que a senha 2 possa ir tomar o café e esperar, que depois serão chamados. Tem também um coffee break a todos os participantes. Então, lembrando, para quem quiser receber a certificação das mãos do Edgilson e registrar este momento, nós estaremos aqui à frente com as certificações. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa viagem a quem retorna às suas cidades e que venham os próximos encontros
para essa troca tão importante de experiências. Uma boa noite, bom descanso e um ótimo fim de semana.